que nós temos aí os tecidos, os epitélios de revestimento, trazendo aí como os conceitos geral, né? Tem os tecidos epiteliais ou epitélios de revestimento, eles apresentam aí células, e essas células elas se apresentam em uma ou mais camadas e elas são responsáveis pelo revestimento da superfície externa e das cavidades internas do corpo, tá? Como, por exemplo, a luz dos vasos sanguíneos e dos órgãos chamados de órgãos ocos, né? Por exemplo, nós temos órgãos ocos no próprio estômago, por exemplo, é um órgão oco, né? O útero é um órgão oco, por exemplo, tá? E os epitélios de revestimento, eles são, né, classificados de acordo com o número de camadas celulares. Essas camadas celulares que eles possuem, e também eles são classificados quanto a chamado de morfologia das células envolvidas, né? Então, o que vai classificá-los é exatamente isso, tá? É o tipo de células, né? E a morfologia dessas células envolvidas. De acordo com o número de camadas, os epitélios eles podem ser classificados, né, em epitélios simples, quando eles possuem apenas uma camada de células de revestimento, tá? O epitélio estratificado, quando são constituídos por mais de uma camada de células, e o epitélio, chamado de epitélio pseudoestratificado, né? Quando possui uma camada de células com núcleos, né, vistos em diferentes alturas dos tecidos, tá? Então, todas as células, elas estão apoiadas no chamado de uma lâmina basal. Todas essas células. Mas, por possuir tamanhos diferentes, nem todas alcançam a superfície epitelial. Bom, falando aqui um pouquinho sobre os tecidos epiteliais simples, né, aquele que é apresentado com apenas uma camada celular. Os tecidos epiteliais simples, eles podem ser classificados em... Estou falando dos tecidos epiteliais simples agora para vocês. Eles podem ser classificados quanto ao tecido pavimentoso, o cúbico e prismático, tá bom? Os tecidos epiteliais simples, os pavimentosos, eles possuem células achatadas, com núcleos alongados, e este tipo de tecido ele reveste o interior dos vasos sanguíneos e linfáticos, tá? Isso é importante que vocês assimilem, tá certo? Então, os tecidos epiteliais simples pavimentosos, né, ou pavimentoso, né, eles revestem o interior do tecido sanguíneo e também dos tecidos linfáticos. Os tecidos epiteliais simples, cúbicos, possuem células em forma cúbica e presença de núcleos centrais arredondados, né? São encontrados em ductos excretores e glândulas. Tá bom? Os tecidos epiteliais simples, cilíndricos, ou também eles podem ser conhecidos também como epitélio simples, né, colunar, né? Eles apresentam células alongadas, apresentando aí o seu maior eixo de maneira perpendicular à membrana basal. Seus núcleos possuem forma elíptica, né? Enfim, quase que oval, né? E acompanham o maior eixo celular. São encontradas, por exemplo, no tecido de revestimento ali do sistema digestório ou digestivo, tá legal? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tecidos epiteliais
estratificados, tá? Os tecidos epiteliais, que são esses chamados de estratificados, eles são classificados em cúbico, prismático, pavimentoso e de transição, tá? Vou repetir. Os tecidos epiteliais estratificados, eles são classificados em cúbico, pavimentoso, prismático e de transição. E assim também como os tecidos epiteliais, os simples, eles recebem o nome, obviamente, de acordo ali com a formação celular, tá? O tecido epitelial, o chamado de estratificado, cúbico e prismático, os dois, ambos, né, cúbico e prismático, eles são poucos, eles são bastante, eles são encontrados no organismo de forma muito reduzida. Já o tecido epitelial estratificado, pavimentoso, ele é bastante abundante, encontrado no organismo. E, nesse caso, ele é organizado em camadas, e a organização dessas camadas varia de acordo com a localização da célula, das células, tá bom? Bom, as células mais próximas à membrana basal costumam ser cúbicas e cilíndricas, enquanto as células mais próximas ao lúmen são achatadas. Em relação à superfície desse tipo de tecido, existe uma grande taxa de descamação, fazendo com que aconteça aí uma grande renovação, recomposição celular. Então, durante o período de renovação celular, as células elas migram da parte mais basal para a região mais apical, vamos dizer assim, né? E durante esse processo elas sofrem aí alterações nas suas formas e nas suas funções. O epitélio pavimentoso estratificado, ele é encontrado, por exemplo, na boca, no esôfago, na vagina, por exemplo, e em outras regiões aí onde há o atrito e forças mecânicas, tá? Ele é, ele chama de epitélio, ele é chamado de epitélio estratificado pavimentoso, não queratinizado, tá certo? Nessas regiões no qual eu citei para vocês, né? Como por exemplo a boca, o esôfago, enfim, a vagina, existe uma grande recomposição celular. Há perdas, né, de células e a recomposição ela é bastante abundante, né, na região desses órgãos, tá? Na pele, na pele do ser humano, por exemplo, o epitélio ele é chamado de pavimentoso estratificado queratinizado. Vou repetir para vocês, né? O epitélio na pele do ser humano ele é chamado de pavimentoso estratificado queratinizado, tá? Ele recebe esse nome devido ali durante a migração das células das camadas mais basais para a camada mais apical, elas perdem as suas organelas e seu citoplasma ele é preenchido por queratina. Né? Essa especialidade do tecido impede a perda do líquido pela pele. Tá vendo? Então, quando existe essa recomposição no citoplasma pela queratina, essa substância, a pele acaba não perdendo uma grande quantidade de líquido. O epitélio de transição, ele recebe esse nome, pois a forma de suas células sobre as alterações de acordo com o estado de acordo com o estado, eu vou chamar de estado de extensão de órgãos, por exemplo. Então, trago como exemplo aqui o epitélio de transição. Ele pode ser encontrado na bexiga e suas células elas apresentam chamado de prismáticas, né? Quando a bexiga está vazia e achatadas, e quando a bexiga está cheia, né? Elas apresentam uma outra situação, tá legal? Então eu estou falando aqui para vocês um pouquinho sobre os epitélios de revestimento, tá? Em relação agora
trabalhando com tópicos que eu trouxe para vocês. Os tecidos conjuntivos, bom, tecidos conjuntivos, trazendo como revisão, bom, as células, elas originam-se por divisões, né? Essas divisões, elas podem ocorrer por mitose, né? E por meiose, tá? Por isso que todas as células possuem o mesmo material genético, tá? Muito embora em um adulto exista diversos tipos celulares que apresentam fórmulas aí, por exemplo, que desempenham diversas funções, o processo permite o aparecimento de células diferentes a partir de células precursoras, né? Células precursoras comuns, e o que vai definir a diferenciação celular desse indivíduo. O que determina a existência dos vários tecidos dos animais, né? Sendo eles os epiteliais, os conjuntivos, os musculares e os tecidos nervosos. Os tecidos conjuntivos, eles têm uma qualificação, uma características por alguns aspectos. Então, por exemplo, diversidade eu trouxe como exemplo aqui, diversidade de tipos celulares. Nos tecidos conjuntivos, por exemplo, é comum o encontro de dezenas de tipos celulares diferentes. Então, essas células não possuem apenas forma, mas também funções diferentes, peculiares, tá? Então, por exemplo, nas células esparsas, por exemplo, as células dos tecidos conjuntivos, elas localizam-se afastadas umas das outras e raramente elas se tocam, né? Ainda como uma característica geral dessas células do tecido conjuntivo, trago como outro exemplo a abundância de interstício. Então, assim, entre as células do tecido conjuntivo, existe uma grande quantidade de material intersticial, formado por duas porções, uma substância fundamental amorfa e outras de fibras proteicas. Essas fibras, elas podem ter três tipos: o colágeno, né, que seria ali a proteína mais abundante do corpo humano, as fibras elásticas e as fibras reticulares. Então eu trouxe para vocês um pouquinho de características gerais do tecido conjuntivo, tá? Em relação às funções do tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo ele apresenta algumas funções, sendo elas. Então eu organizei aqui em critérios. Então, por exemplo, em defesa, eu chamei de defesa do organismo, tá? Muitas células de defesa contra infecções fazem parte dos tecidos conjuntivos, né? Elas são ativas no combate de micro-organismos causadores de infecções, por exemplo, né? Algumas dessas células possuem capacidade fagocitária, né? Eu expliquei isso para vocês, é onde ocorre a fagocitose, e destrói os invasores graças à ação de enzimas, né? Dos seus lisossomos, tá? Das enzimas desses lisossomos que fagocitam esses micro-organismos, tá? Outras células são produtoras de anticorpos, né? Moléculas ativas contra uma grande variedade de agentes infecciosos, como, por exemplo, vírus e bactérias. Aí entra a ação imunitária do corpo humano, que nós estamos trabalhando lá no capítulo 3, tá? Ainda como funções, o tecido conjuntivo ele tem a função de sustentação,
né? Sustentação e preenchimento do organismo. Então, nesse sentido, como função, eles constituem as cápsulas de revestimento externo de muitos órgãos, como por exemplo o fígado e os rins. Formam também ali o chamado de tramas internas que sustentam as células dos órgãos, tá? Então acaba sustentando aí, acabam preenchendo os tecidos e também acabam sustentando as células dos órgãos, né, do corpo humano, por exemplo. Ainda em relação à funcionalidade do tecido conjuntivo, em relação à nutrição, muitos órgãos do corpo humano, por exemplo, né? Eu falo o corpo humano que poderia falar dos mamíferos aqui, ou dos vertebrados, mas eu vou fazer a citação do corpo humano, tá? Em relação à nutrição, em relação à nutrição referenciada pelo tecido conjuntivo, muitos órgãos do corpo apresentam células dispostas aí em camadas. E muitas dessas células encontram-se apoiadas sobre um tecido conjuntivo, do qual recebe os nutrientes e o oxigênio, por exemplo. A epiderme da pele, trago como exemplo, ela não é vascularizada, mas acha-se apoiada na derme, um tecido conjuntivo altamente vascularizado, de onde partem substâncias que nutrem a célula da epiderme. Tá vendo? Então, existe um contato entre a derme e a epiderme e a troca de material nutreico acontece através dessa vascularização, tá bom? Bom, aí trazendo como tipo de exemplos, tipos de fibras dos tecidos conjuntivos. Aí eu vou falar do colágeno, da fibra elástica e das fibras reticulares, tá? O colágeno, ah, as fibras colágenas, elas são ali como características, elas são esbranquiçadas e suas moléculas estão dispostas ali paralelas umas à outra. O colágeno, ele representa em média cerca de 30% do total de proteínas do corpo humano. Olha que interessante isso, tá? Então, colágeno, ele representa cerca de 30% das proteínas do corpo humano. As fibras elásticas, fibras elásticas são fibras proteicas mais delgadas que o colágeno, obviamente, muito ramificadas e formam o chamado de malhas irregulares. O seu principal componente é a proteína chamada de proteína elastina, tá? Então a proteína elastina ela é produzida através dessas fibras elásticas. E aí nós temos as fibras reticulares, porque eu estou falando agora dos tipos de fibras dos tecidos conjuntivos, tá? As fibras reticulares são fibras bastante delicadas, são encontradas de forma muito abundante em numerosos órgãos, como por exemplo o baço, os gânglios linfáticos, e também são encontradas nas cápsulas externas dos órgãos, tá? Bom, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre as células do tecido conjuntivo. As células dos tecidos conjuntivos, eu vou falar rapidamente sobre os fibroblastos, sobre os macrófagos, os plasmócitos e os adipócitos, tá legal? Essas são as células do tecido conjuntivo. Os fibroblastos, eles são responsáveis pela produção das fibras proteicas e da substância amorfa, que ocupa ali o interstício dos tecidos conjuntivos. Nos indivíduos adultos, por exemplo, os fibroblastos, eles dividem-se pouco, regularmente pouco, né? Exceto em casos de lesão do tecido conjuntivo. Aí quando entram em mitose, que é a divisão, né, por mitose, e participam da reparação daquela lesão. Então é quando, por exemplo, o indivíduo ele corta
teve um corte no tecido, então há uma divisão por mitose para a recomposição daquele tecido no qual foi danificado, machucado. Tá legal? Nós temos aí os macrófagos, são células grandes, riquíssimas em lisossomos, e essas células são elas que realizam a fagocitose, né? Ou seja, fagocitose são as primeiras a ir ao combate. Lembra quando eu expliquei para vocês? Do tecido, ou melhor, do sistema de imunidade do corpo humano, são as primeiras a ir ao combate para realizar a fagocitose. Né? Então participa do combate aí aos agentes infecciosos e da remoção de tecidos lesados, por exemplo, restos de células mortas, etc. Tá legal? Bem, os mastócitos, são células grandes e grandes e globais, né? Enfim, seria as características, com um núcleo grande, né, e central. E o citoplasma repleto de grânulos, que contém a substância chamada de histamina, substância responsável pelas manifestações alérgicas, e a heparina, de ação anticoagulante. Também falei sobre isso na minha aula anterior, né, em uma das minhas aulas anteriores. Então, em relação às manifestações alérgicas no corpo humano, entra em ação a histamina, tá? E como ação anticoagulante, nós temos aqui a substância heparina. Ambas são produzidas pelos mastócitos, tá? Os plasmócitos são células de aspecto ovoide, apresentam a ergotoplasma, né, que é desenvolvido e se associa com a principal função, a produção de anticorpos, tá? Então, os plasmócitos ele tem como função específica a produção de anticorpos. E nós temos os adipócitos, células, quando no citoplasma, é quase totalmente ocupado por gotículas de gorduras, tá? Que é esses adipócitos, ele atua também no sistema, no tecido adiposo, que é no tecido de gorduras, tá? Bem, em relação agora sim, eu vou estar falando os tipos de tecidos conjuntivos, explicando os tipos de tecidos conjuntivos. Bem, os diversos tipos de tecidos conjuntivos, eles podem se diferenciar-se pela quantidade e pelo tipo de células e de fibras proteicas, né? Além de estarem associados eu chamo de funções especiais. Ou seja, os tecidos conjuntivos eles têm funções específicas e eles também são formados por células que são diferenciadas uma da outra. Tá? Então, por exemplo, nós temos aí o tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos o tecido adiposo, nós temos o tecido hematopoético, né? O tecido cartilaginoso, tá? E todos esses tecidos eles têm atividade distintas no corpo humano. Tá legal? Bom, em relação ao tecido conjuntivo, que é o chamado de tecido conjuntivo propriamente dito, ele preenche espaços entre as células dos diferentes órgãos do corpo, mantendo aí a sua arquitetura, vamos dizer assim. E esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele forma os ligamentos e os tendões, tá? O tecido adiposo, ele ele é uma importante reserva energética, né? E além disso, ele tem como função atuar como um isolante térmico no corpo humano e como um amortecedor, um tipo de um amortecedor de choques ao redor de alguns órgãos, como por exemplo os rins, tá? Então, o que é interessante, o tecido adiposo, concomitantemente ao tecido sanguíneo, ele atua no controle da temperatura térmica do corpo humano, que é uma temperatura de 36 graus e meio, tá? O tecido hematopoético, ele localiza-se na medula dos ossos e são o local de produção das células do sangue. Eu estou falando aqui da medula vermelha, né? Apesar de sua consistência
líquida, né, bastante líquida, o sangue também ele se constitui por um tipo especial de tecido conjuntivo, em função das suas características bastante peculiares, tá? Mas isso vocês estudarão, nós estaremos estudando lá na imunidade, lá no capítulo 3, tá bom? O tecido cartilaginoso, ele possui uma consistência elástica, né? E rígida também, sendo como funções, ele tendo como funções a manutenção de partes do corpo, né? Como as orelhas, o nariz, a proteção da superfície articular, de articulação dos ossos, a manutenção da abertura das vias aéreas, por exemplo, tá? O interstício do tecido cartilaginoso é a matriz cartilaginosa, né? Que é rica em colágeno. As células do tecido cartilaginoso apresentam três tipos: os condrócitos, células permanentes e os condroblastos, tá? Essas são responsáveis pela produção em larga escala de matriz cartilaginosa ou das cartilagens do corpo humano, tá? Por exemplo, os condroblastos são ricas em lisossomos e responsáveis pela remodelagem aí, do órgão ou da estrutura do corpo, quando se perde alguma cartilagem, por exemplo, tá? O tecido ósseo, ele é formado pelos ossos, componentes do esqueleto, e eles servem como estruturas de sustentação do corpo. Além disso, o tecido ósseo, ele forma sistemas de alavancas que potencializam os músculos, né? O que vai promover a força física ao corpo, tá? No caso do tecido ósseo, eles oferecem proteção para certas estruturas vitais, como o encéfalo, né? Localizado no interior da caixa craniana, e os órgãos do tórax, né? O próprio cérebro, né? Que ele é protegido pelo crânio, tá? O interstício do tecido ósseo, ele é rico em minerais, formadas por fibras de colágenos, né? E cálcio. Apresentam três tipos de células: os osteotócitos. Esses osteotócitos, estou falando do tecido ósseo, eles são responsáveis pela manutenção da matriz. Os osteoblastos, eles são importantes na produção de matriz orgânica, tá? E os osteoclastos são células multinucleadas, que são móveis e dotadas aí de lisossomos, responsáveis pela remodelagem da matriz óssea. Bom, e só para finalizar, pessoal, o músculo estriado esquelético, só para finalizar em suma aqui, tá? Ele é formado por feixes de fibras cilíndricas muito longas e multinucleadas, conhecidas por fibras musculares estriadas esqueléticas. Esses feixes, eles são envolvidos, eles envolvem uma membrana externa do tecido conjuntivo, tá? Só para finalizar aqui.
Então, cada fibra desse tecido muscular estriado esquelético, ela é envolvida por uma camada delgada de fibras reticulares que dá origem ao chamado de endomício, tá? Essa união de fibras musculares é feita pelo tecido conjuntivo, que permite aí a atuação da força de concentração gerada por cada fibra sobre o músculo do indivíduo, tá? Que vai fazer aí uma ligação com os ossos. Aí que entra a potência, né? A força física do indivíduo, tá? As fibras musculares, elas são delimitadas, né? E são constituídas por proteínas, tá? Só para finalizar esse tema com vocês. Pessoal, até aqui tudo bem? Pessoal, deu para entender até aqui, galera? Deu para ouvir o professor em bom som? Conseguiram me entender? Alguma dúvida? Coloque alguma coisa no chat para mim, por favor. Sim ou não? Tranquilo? Ok, pessoal, é o seguinte, deixa eu só me organizar aqui. Primeiro B, que daqui a pouco, após o intervalo, vocês farão uma atividade conceitual pelo chat, tá? O tema é legal, vocês vão curtir o tema, não é difícil não, tá? Primeiro B. Tá, pessoal, tem 2 minutinhos. Eu já vou dar um intervalinho para vocês já. Falta 2 minutinhos. É o seguinte, já podem ir adiantando, se quiserem, a página 50, né? O tema alergias. Eu vou ler com vocês depois, né? E aí vocês terão aí, após o intervalo, darei mais 10 minutos para vocês responderem o que eu vou propor para vocês, tá? Não coloquem nada no chat ainda, porque vocês serão orientados por mim, tá legal? Beleza? Então, após o intervalo, nós discutiremos o tema e aí vocês colocarão para mim, mesmo esquema.
fez atividade, serão pontuados aqui pelo meu diário, tá bom? Eu coloco na minha planilha aqui no computador mesmo, aquele que fez, legal. Quem não fez, não ganha ponto, tá? Que pode ajudar bastante vocês no final do bimestre. Tá legal? Então até daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu retorno com vocês. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, coisa simples, tá? Bom, eu acho que todos vocês já perceberam, já viram nas famílias de vocês, ou até mesmo vocês deve ter algum tipo de alergia, uma dermatite, uma, uma, uma dermatite utópica, né, uma rinite alérgica. Então trata-se de alergias, tá? Infelizmente algumas alergias elas são adquiridas momentaneamente e aí por ácaros ali, por exemplo, né, ou por outras substâncias e outras alergias vocês as terão pelo resto da vida, como por exemplo a dermatite a utópica, que é uma dermatite de pele. É como se o indivíduo ele tivesse uma rinite na pele. Ou seja, a rinite utópica, o indivíduo ele carrega para o resto da vida, né? Não tem jeito. E parte dessas alergias, elas são transferidas, né, para a genealogia de vocês. Possivelmente, algum dos seus filhos as terão. Então, como por exemplo, eu, professor, eu tenho a minha rinite altamente aguçada. E o papai, ele tem a rinite alérgica, né? Papai me passou de forma hereditária esse tipo de alergia, tá? Algumas, obviamente, elas são adquiridas e tem cura. Algumas são adquiridas e não existe a cura. Tá? E existem aquelas que são as hereditárias, tá legal? Então o texto ele é muito pertinente, bastante interessante, tá? Ele fala de algumas substâncias do combate, né? Fala dos histamínicos, né? Dos antihistamínicos que são utilizados aí durante a crise alérgica, enfim, né, os pós e os contras, ou pontos positivos e negativos. Então é o seguinte, galera, é simples assim. Vocês terão que atuar, responder essas duas questões no chat para mim, olha. Bom, aí está lá no enunciado da questão, porque o texto é muito simples. As questões são questões textuais. Então está assim, olha. Se todo o problema fosse histamina, as alergias já teriam remédio. Há mais de 50 anos, quando foram descobertos os antihistamínicos, foram descobertos os antihistamínicos. Com base em seus conhecimentos, de acordo com as informações do texto, ou seja, trata-se de uma informação textual, tá? Ou de uma atividade textual. Letra A. Explique como deve ser a ação dos antihistamínicos durante a crise alérgica.
tá? Ela tem uma atividade química, orgânica no corpo humano. Então, isso o texto traz para vocês, tá? Letra B. Na verdade, a histamina é uma substância que vai atuar na alergia, tá bom? É, B. Que cuidados devem tomar pessoas alérgicas ao pó domiciliar para evitar o contato com ácaros? Então veja, são duas questões tranquilas. 10 minutinhos, não agora, após 10 minutinhos vocês podem começar. Bom, o Lucas já foi. Ih, Lucas, o Lucas já começou aqui a postar, enfim. Mas tá, quem já fez de repente, não há problema, tá? Mas eu estou trabalhando essa aula justamente, não faço com pressa, tá, gente? Não faça com pressa, porque o objetivo do meu cronograma é esse hoje, tá bom? Então, vocês terão a letra A e a letra B para me responder, tá bom? Ok? E aí, quem for respondendo as duas questões estará tendo aí como bonificação um ponto de lote, tá? Deu para entender, gente? Sim ou não? Deu para entender o que o professor quer? Só me coloca um ok aí então, para me ver se todos entenderam. Tá, eu acho que vocês. Bom, vamos ver aqui como é que vocês vão estar durante essa aula. Pedro, beleza? Ok. Pessoal, faça com calma, tá, gente? Porque eu não vou corrigir isso agora. Depois eu vou. Claro, se vocês estão pesquisando, imagino que sim, tá? Mas quando eu tenho 4 aulas consecutivas hoje, 3 aulas. Aí após as minhas aulas, né?
Eu sento, dou uma lida, eu coloco agora na planilha quem está participando. Gustavo, Graziella, Lucas. Tá, pessoal, já que vocês estão fazendo muito rápido, é o seguinte, vou lançar mais uma outra pergunta para vocês, a última, tá? Olha aí, ó, está lá na página 51, galera. Deixa eu ver aqui o Gustavo agora, Gustavo Nascimento, Pedro Nadu, Thiago Pereira, Victor Lins. Beleza, deixa eu colocando aqui vocês, galera. Os temas são legais, né, pessoal? Bacana, porque tem a ver com o nosso dia a dia, né? Que bacana, legal isso, né? Vocês perceberam que essa interação é muito bacana isso para vocês, gente. Isso enriquece muito o aluno. Nossa, se eu estivesse em sala de aula com vocês, já teria feito uma roda, na, uma grande roda na sala de aula, um debate, enfim. Mas estamos aqui nesse momento, né? Nessa forma.
Pedro Silva. Pedro Silva. Deixa eu ver aqui. Igor Cruz. Legal. Vamos lá então, deixa eu ver aqui.
E aí, ninguém respondeu pra mim essa daí? Não acharam os temas interessantes, pessoal? Não curtiram? Uma pergunta simples aí. Ok. Todos vocês já estão lançados na minha planilha, tá, galera? Todos que participaram até o momento já estão lançados aqui na minha planilha referente ao chat, tá legal? Bom, galerinha, então nós estamos aí terminando mais um dia de trabalho, né? Espero que vocês. Quero que vocês vão bem na mensal. Não está difícil, tá? Capítulo 1 e 2. Fiz uma prévia de uma revisão aqui. Porque para quem prestou atenção nas minhas aulas também não será difícil, tá legal? Valeu por estar com vocês mais esse dia intenso de trabalho, que será um dia intenso. Eu trabalho hoje até as 9 da noite, aqui nesse pequeno estúdio, né, improvisado, lecionando para os meus alunos, tá bom? E é isso daí, galera. Nos veremos aí a semana que vem, tá?
e estudem para a prova, tá legal? Uma ótima semana para vocês, um ótimo final de semana para todos vocês. Forte abraço do Zaião aqui, carinhoso, tá? Tchau, gente.